Bom dia, igreja. Vamos ofertar ao nosso Deus com o nosso louvor e a nossa adoração. Ofertar e oferecer a Ele o louvor que é devido ao seu nome. Nesta manhã, onde o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos na sua casa para adorarmos e exaltarmos o seu santo nome. Aqui viemos aprender também da sua palavra, meditarmos nela e colocarmos em prática tudo o que viemos aprender nesta manhã. Que o Senhor venha nos conceder uma excelente escola bíblica. Vamos ficar em pé, irmãos, por favor, os que podem ficar. Nós vamos interceder para que Deus nos dê a direção deste culto, que Ele venha receber a nossa adoração, o nosso louvor. Tudo que viemos fazer, falar e pensar que seja para engrandecimento do seu nome. A Ele toda a glória. Oremos ao nosso Deus. Deus de amor, Pai, te agradecemos e te honramos que até que chegamos. O Senhor nos guardou durante essa semana, nos livrou, nos deu a tua provisão, a tua proteção. Foi com cada um de nós, com a tua graça e a tua misericórdia. Antes de nós acordarmos, a tua misericórdia já se renovou. Por isso estamos aqui na tua presença, Pai. Os que ainda hão de chegar, guarda os passos, que não puderam vir. O Senhor sabe a dificuldade e o problema de cada um. Abençoe eles também. Que em uma outra ocasião possa estar junto aqui para te render louvor, te prestar exaltação diante de ti. Fica conosco nessa manhã, que a nossa mente esteja voltada para a tua palavra. Tira nossos anseios, nossas preocupações, tudo aquilo que interfere de te adorarmos, Pai. Tudo que tira a nossa concentração e a nossa atenção. Que nós estejamos aqui presentes para juntos te louvar, te engrandecer, te adorar e ouvir de ti. Por isso fica conosco e recebe o nosso louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Abre o teu cantor cristão, número 73. Um grande amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor sem outra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele tem constante comunhão. Servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor sem outra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado mais.
mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém. Vamos exaltar o nosso Deus com o cântico Rei das Nações. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Vamos entoar bem forte o louvor ao nosso Deus. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá? Quem não glorificará seu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá? Quem não glorificará seu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, quem não temerá? Quem não glorificará seu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá? Quem não glorificará seu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Amém, glórias ao nosso Deus. Você que pode ficar em pé, agora em reverência à palavra do nosso Senhor. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo de 1 a 7.
Eclesiastes capítulo 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Achegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, para que não votes e não cumprais. Não consintas com a tua boca que te faça culpado, nem te digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. A igreja diz: Pai, a tua palavra foi lida e ouvida, aplica ela às nossas mentes. Em teu nome, amém. Poder sentar, irmãos, vamos ofertar ao nosso Deus com os seus dízimos e ofertas especiais nesse momento. Vamos cantar o cântico Livre Acesso. Ao entoarmos este louvor, você pode estar entregando o teu dízimo ou a tua oferta especial. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho temos livre acesso a ti, que nos fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho temos livre acesso a ti, que nos fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das barreiras que me cercam. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho temos livre acesso a ti, que nos fez chegar aos teus pés, e humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das barreiras que me cercam. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Amém. Obrigado, irmão Samuel, irmão Suzana.
A graça do Senhor Jesus seja com todos. Graças damos ao nosso Deus por estarmos mais uma vez na casa de oração para juntos adorarmos ao nosso Deus. Cada um deve estar com alegria, satisfação pela dádiva de Deus que Ele tem nos concedido, uma semana de vitória, e hoje estamos aqui para adorarmos, prestar-lhes cultos. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor registrada em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz-nos assim o Senhor: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. E o povo de Deus diz: Querido Pai, a Tua palavra ela foi lida. Fala a nós nesta manhã através do Teu servo para que seja glorificado o Teu nome. Abre a nossa mente para entendermos a Tua palavra, que o Espírito Santo nos ilumine, para que também não venhamos falar de nós mesmos, mas sob a direção do Teu Espírito, para que seja glorificado e exaltado o Teu nome que é santo e soberano, e o Teu povo seja exortado, consolado, confortado pela Tua palavra. Pedimos em favor daqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estabelecer a saúde de cada um, para que nos próximos cultos já estejam conosco. Levanta os enfraquecidos na fé, e aqueles que outrora estavam conosco e hoje já não estão mais, traz-os de volta segundo a Tua vontade, para que participem dessas bênçãos, da alegria de servir ao Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Podei-vos assentar. Hoje eu iria pregar no livro de Apocalipse, mas fiz essa pausa hoje pela manhã, mas à noite estarei pregando no livro de Apocalipse. E esse é um tema que eu preguei lá na igreja 24 de março. Foi um tema escolhido pelos irmãos, tá? Esse aqui não foi eu que escolhi, foi lá, eles escolheram esse tema e eu preguei lá e tipo bem dividi aqui com os irmãos. Por que eu estou hoje trazendo? Estava olhando alguns vídeos e vendo as ameaças que tem, como o diabo está trabalhando, e então resolvi trazer a mensagem do Senhor, para que os irmãos ou nós possamos então a fazer uma análise de tudo isso e ver se você está criando esses filhos como teus filhos ou como herança do Senhor. São teus filhos ou não? Bem, pais criando filhos do Senhor. Existem aqueles que dizem assim: eu estou criando filhos para o mundo. Estou criando filhos para o mundo. Aí eu te pergunto, você está criando filhos para o mundo? Pois não é assim que a Bíblia ensina. Não é dessa maneira que a palavra de Deus nos diz. Os filhos que você tem são teus ou são do Senhor? Filhos são heranças do Senhor, diz lá o Salmo 127, versículo 3. Então vamos meditar nessa manhã sobre pais criando filhos do Senhor. Em primeiro lugar, filhos são herança do Senhor. O Salmo 127, versículo 3, o salmista ele nos diz isso, que os filhos são herança do Senhor. Veja o que o salmista ele nos diz. O versículo 3 do Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Então, filhos são heranças do Senhor. Então, Deus passou aos pais esta herança dele, o direito de conduzir, de criar a sua herança. Deus deu esse direito, ele passou o direito aos pais, para que os pais pudessem criar a herança do
Senhor. Ora, se nós estamos cuidando da herança do Senhor, é algo que não lhe pertence, não é isso? Não nos pertence. Então a Bíblia está dizendo, é herança do Senhor. Nós estamos com uma grande responsabilidade de criar a herança do Senhor. O versículo 4 do capítulo 6 de Efésios, o Paulo, ele diz, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, né? O Paulo está dizendo isso aos irmãos. Então, voltando para o livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 4, e ele diz, e ele fala assim, e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira. Bem, a criação, como criá-los? A primeira pergunta é, essa herança é do Senhor, Ele nos deu para criá-los, os filhos. Essa herança nós temos que criá-la, educá-los, mas como criar essa herança? A palavra de Deus nos diz que é na admoestação do Senhor. Paulo está dizendo que é na admoestação do Senhor. Então, isso é instrução na palavra divina. Essa admoestação, ela é pela palavra divina, não é aquilo pela tua mente ou a maneira que você quer. Isso significa o quê? Trazer à criança, a mente dela, a palavra de Deus. Aqui, instruir aqui é trazer a palavra divina à mente da criança. Então, nós vamos trazer a palavra de Deus a esta criança. Há duas maneiras de se provocar a ira no seu filho. A primeira delas é deixar de ensinar aos filhos a palavra de Deus. Deixar de ensinar aos filhos a palavra de Deus. E isto não é quando eles já têm crescido, não, é quando pequenos, é pequeninos. Porque quando ele crescer, sem você educar na palavra de Deus, porque é herança do Senhor, lembrando que é pais criando os filhos de quem? Filhos do Senhor. Então você não está criando o teu filho. E se eu crio se é filho do Senhor, ele tem as normas deles para criar os filhos que a eles pertencem, que são herança deles. Então, quando eu deixo de ensinar os filhos, depois, mais tarde, eu vou cobrar deles. E o que vai acontecer? Eles não vão atender. Eles vão olhar para o pai e dizer, como o senhor quer me cobrar algo que o senhor nunca ensinou? Então eu deixei de ensinar, no dia que eu exigi deles, eles vão se revoltar. Você deixou de educá-los e de ensiná-los, agora vai cobrar? Não pode. Isso é provocar também a ira a teus filhos, porque você vai pedir algo que você nunca ensinou. Segundo, é agir com aspereza, quando ele fala não provocar a ira do Senhor, agir com aspereza, negando os direitos da criança, deixando de agir com carinho e afeto. Paulo está falando disso aqui, irmãos, porque na época que Paulo escreveu Éfeso, essa carta à igreja em Efésios, os direitos das mulheres eram tirados, não eram dados, como também dos filhos. Mas na igreja, eles tinham esse direito, as mulheres tinham seus direitos. E Paulo está dizendo, irmão, não trate o teu filho com aspereza, porque isso vai provocar também a ira, ou com dureza, com grito, porque eu já vi muitos pais até ensinando, quando ia corrigir os filhos, era jogando rebolada, pedaço de pau, era de qualquer maneira. Ensinar não é apedrejar o teu filho, não é espancar o teu filho. Não, não é isso. E a Bíblia diz, trazendo a eles com o amor, o afeto, disciplinando de acordo com a vontade de Deus, porque eles não são teus filhos. Criando, a Bíblia diz, criando mesmo em tempos difíceis. Pode-se criar filhos, não entrar em desespero, é só confiar no Senhor. Vamos olhar, irmãos, que criar filhos, como muitos têm dito, na época que nós estamos vivendo, não é mais para as pessoas terem filhos.
aqueles que estão se casando, não tenham mais filho, por quê? Porque estamos vivendo em épocas difíceis. Mas vamos então olhar se no passado também não tinha época difíceis, ou época difícil, né? Vamos olhar para o livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 3 e 4. Êxodo capítulo 3, versículos 3 e 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Então, olhando para esses versículos aqui, é confiar em Deus. O que era isto? Deus chamou Moisés para tirar o seu povo do Egito. Deus usou o ato corajoso da mãe de Moisés para cumprir o seu propósito. Quando olhamos lá para o final, o início da vida de Moisés, ele nasceu. E ele nasceu dentro de uma perseguição. O rei estava perseguindo as crianças de 2 anos para baixo, estava mandando matar os filhos dos israelitas. Por quê? Porque cresceu rapidamente, estava se multiplicando a população de judeus no Egito, e isso foi uma ameaça para ele. E ele mandou matar as crianças do sexo masculino. Nasce Moisés, essa criança. Ela confiou no Senhor. Ela confiou no Senhor. Porque Joquebede sabia da história de Israel, sabia do que Deus havia feito aos israelitas. Ela conhecia a história de que Deus tinha tirado Jacó da terra dele, Canaã, e foi então para o Egito. Deus tinha prometido a Jacó que traria eles de lá. Deus tinha dito a Abraão que essa nação passaria 400 anos sendo escrava no Egito, mas ele disse que ele tiraria de lá. E então Joquebede, ela conhecia muito bem a história de Israel, conhecia o que Deus havia feito, e ela confiava no Senhor, confiou a tal ponto que ela criou um cesto, e ela colocou o filho dentro daquele cesto e colocou no rio Nilo, para que aquele menino então ali prosseguisse. Mas ela sabia que Deus iria resolver o problema, confiou. Então, às vezes, nós podemos, irmãos, sentir que estamos rodeados pelo mal e podemos nos sentir frustrados por não podermos fazer quase nada. As dificuldades têm surgido. E o que vamos fazer? Nada. O que eu posso fazer? A frustração vem. O que ela olhava, o que Joquebede olhava e dizia: as crianças já morreram, será que vou matar Moisés? Será que vou matar meu filho? Ela disse: mas isso aqui eu vou colocar nas mãos de Deus. Qual o propósito de Deus para a vida de meu filho? Joquebede não sabia se Deus iria usar Moisés, chamar para ser esse libertador dos israelitas. Então devemos agir positivamente contra o mal, confiando de que Deus vai usar nossos filhos, ou os nossos esforços, por menor que pareça. Deus, Ele vai olhar para os nossos esforços, por menor que pareça aos nossos olhos, mas esse pequeno esforço que nós estamos fazendo, confiando no Senhor, esperando que Deus possa agir, Deus vai usar, e Ele vai, então, colocar isso para ser realizado os propósitos dEle. Mas nós precisamos confiar. Moisés foi criado na admoestação do Senhor e não esqueceu do que foi ensinado. Joquebede, ela ensinou, admoestou, incentivou Moisés a viver pela palavra de Deus, ensinando a ele. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 24, vamos olhar o que Hebreus, ele nos diz, o escritor, Hebreus 11, 24 a 27, olha o que ele nos diz em relação a Moisés. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então veja bem, que ele abandonou isso. Por quê? Porque Moisés tinha sido ensinado, educado na palavra
de Deus. Esses ensinamentos estavam na mente de Moisés, quem ele era e quem era o seu povo e quem era o Deus que ele havia servido. Porque Joquebede, ela trouxe esse ensinamento à mente de Moisés. É na mente humana que onde é fixado tudo. A mente humana é a fábrica de todo o pensamento. É a fábrica de todo o pensamento. Por que ela ensinou isso? Porque ela tinha a convicção, certeza de que os filhos são do Senhor. Então, primeiro, ela falou isso. Quem era Moisés? Moisés era um hebreu, por isso que ele defendeu o outro hebreu, da mão do egípcio. Moisés sabia quem ele era, um hebreu. Irmão, você tem ensinado seu filho quem ele é? Você tem tirado aqueles momentos para mostrar ao seu filho quem ele é? Segundo, a quem ele pertence, qual é o seu povo? Qual é o seu povo? Você tem ensinado isso? Lembre-se que você está criando filhos do Senhor, herança do Senhor. Quem é você? Quem é o teu povo? Esse aqui é o povo de Deus. Moisés, ele dizia, eu sou um hebreu, eu sou um israelita, e eu tenho um Deus. Quem é esse Deus? Esse é o Deus criador dos céus e da terra. Esse Deus que se manifestou a Jacó, que disse a Jacó, não temas, Jacó, em descer para o Egito e se encontrar com teu filho José, porque eu serei contigo na entrada e na volta, eu vou te tirar de lá. Esse é o Deus que eu sirvo. Moisés então cria nesse Deus. Você tem ensinado quem é esse Deus para o seu filho? O seu filho conhece realmente esse Deus que você fala? Joquebede, ela cria no poder transformador da palavra de Deus. Os pais devem crer no poder transformador da palavra de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 4 a 5, olha o que Paulo diz aqui. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-se, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E eu estou certo de que também em ti. Veja o que Paulo fala. Ainda vamos para o capítulo 3, da mesma epístola aqui, o capítulo 3, versículos 14 e 15. Olha o que diz Paulo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amados, você sabe quantos anos Moisés passou no Egito? 40 anos. 40 anos. Mas então agora, o Paulo está falando aqui de um jovem Timóteo. Nós estamos falando de Moisés no Velho Testamento. Joquebede ensinou a palavra de Deus a Moisés. Agora nós temos aqui no Novo Testamento a mãe de Timóteo, que o ensinou, o educou na palavra de Deus. Paulo tem esse conhecimento, e ele falando aqui que ele foi ensinado pelo exemplo de sua mãe. Timóteo não estava vivendo a fé de sua mãe, mas ele foi influenciado pela fé de sua mãe. Timóteo sabia muito bem quem ele era, a que povo pertencia e quem era o Deus que ele servia. A avó e a mãe eram judias, eram israelitas, mas o pai de Timóteo não era, e ele ensinou. Então, essas duas mulheres foram as verdadeiras educadoras de Timóteo. Elas foram as verdadeiras educadoras de Timóteo. A fé na palavra de Deus era tudo para elas. A fé na palavra de Deus. A fé delas influenciou a vida de Timóteo, principalmente a vida espiritual. O exemplo. Agora,
qual é o exemplo que você dá para esses filhos do Senhor que você está criando? Qual é o exemplo seu? Que exemplo é esse? Paulo disse: eu tenho visto uma fé que há em ti, e eu sei que esta fé não é fingida, porque tu aprendeste isso desde pequeno de tua avó e de tua mãe. E essa fé não é fingida porque nelas também a fé não era fingida. O problema está, irmão, é no exemplo que muitos pais têm feito hoje. Têm olhado para os seus filhos como se eles fossem filhos seus e não de Deus. E têm procurado ensinar os seus filhos de acordo com a sua vontade. O pai, ele vem de domingo, ele vem, deixa o filho em casa, os filhos ficam em casa, a mãe vem e ele ficou em casa, o pai falta ao culto, e ele fica pensando que isto não influencia na vida do filho, porque o filho fica olhando, e você fica falando sobre esse Deus maravilhoso. Mas que Deus maravilhoso é esse que você não quer deixar, não quer perder um minuto do seu tempo, da sua casa, ir para o culto e levar a tua família? Que Deus é esse? Como é que você está dando exemplo para o teu filho? A tua fé não está influenciando ele nada para o bem, senão para o mal. Ele não reconhece quem ele é. Influencia o teu filho. O ensino da palavra divina a Timóteo o tornaria em sua vida particular. O ensino da palavra de Deus a Timóteo tornaria ele, na vida particular dele, na vida secular, faria dele o quê? Um homem sábio, um jovem sábio, nos relacionamentos com os outros. Timóteo, ensinado pela sua avó e pela sua mãe, teria um comportamento totalmente diferente no meio da sociedade que ele iria viver. Como ele iria crescer? Educado pela palavra de Deus, porque é na família que se ensina a criança a conviver em sociedade. Em sociedade, irmãos. É lá que a criança começa a conviver em sociedade, né? Olha, eu tenho visto muitos pais. O outro é menor, tem 2, 3 filhos, e o menor, porque é o menorzinho, né, é o caçula, aí ele quer o brinquedo do irmão mais velho. E o que o pai faz? Tu estás criando, olha bem, filhos, pais criando os filhos de quem? É do Senhor. Olha para o irmão dele mais velho e diz: meu filho, não tem vergonha não? O teu irmão está querendo o teu brinquedo, tu não dá, tu não és mais velho? O pequenininho está com o brinquedo dele. Aí tu mandas que o irmão mais velho entregue o brinquedo para ele. Tu estás ensinando o quê? Que teu filho não reconheça o direito que pertence a outra pessoa. E isso a Bíblia está ensinando o contrário. Ela diz que você deve ensinar, você vai olhar lá nos profetas, você vai ensinando ele a reconhecer o direito dos outros. E é na casa, na tua família, é lá no teu quarto que ele vai aprender a reconhecer o direito dos outros. É ali onde ele vai saber onde termina o direito dele e onde começa o direito do outro. Como se comportar em sociedade, Timóteo aprendeu isso. Lá na tua casa, o teu filho, ele pula em cima do estufado, corta o estufado, risca o teu estufado, faz tudo o que tu queres, mas na casa dos outros, quando ele chega na casa dos outros, aí ele vai fazer a mesma coisa e a pessoa vai ficar com raiva e você vai achar que alguém é muito chato, mas não é não, é você que não sabe ensinar. A criança está aprendendo, ela está aprendendo para viver em sociedade. E Timóteo seria sábio. Ela chega na casa de Deus, o que faz? Risca banco, risca tudo, não tem nenhum respeito porque você não ensinou. Aí vem com aquela história de dizer assim, é criança, sim, é criança mal ensinada, mal educada, porque você como pai é mal educado e foi mal, você pode ter sido mal ensinado, mas que você está sendo mal educado e cuidando do filho, você está. Tá, né, meu filho? O filho é teu, é do Senhor. É meu, pastor, então você até eu ensino da maneira que tu quiseres. Agora depois, não peça nem a Deus para você abençoar teu filho, porque não
não é do Senhor. Então, e terceiro, segundo, ele se tornaria habilidoso nas questões da vida, seria um homem prudente e sábio. Ele teria respeito às coisas divinas, sábio, esclarecido, que está de acordo com a pureza do pensamento e vida. Ou seja, ele teria respeito pelas coisas de Deus e ele sabia que a vida dele estava de acordo com a vontade divina. Vida de santidade, o jovem vivendo, porque hoje está sendo ensinado, né, para os jovens, para a juventude pequena, agora sobre o sexo, em que o sexo é coisa banal, não tem problema, adolescente já pode praticar tudo isso, sem nenhum problema. Mas Timóteo, ele tinha algo muito importante. Agora aqui entra, irmãos, sabendo valorizar as coisas de Deus. Você tem ensinado teus filhos a valorizar as coisas de Deus, aquilo que é de Deus, você tem ensinado? Né? Como tem ensinado? Aí a criança, eu estava olhando um vídeo, era assim: eu criei meus filhos na igreja. Eu criei meus filhos na igreja. Teus filhos, né? Porque se fosse do Senhor era diferente. Como é que era isso? Rapaz, eu estava olhando o vídeo, engraçado. O menino passando o tempo todo dormindo, estava dormindo. Aí ele olha assim e diz assim: ela criou na casa, ela trouxe para o culto. O menino dormindo, as crianças todas dormindo. Não, pastor, mas é criança. Filho, eu fui criança. Não tem diferença não. Meus filhos foram crianças. Os outros foram crianças. Aí ele dorme o tempo todo no culto. Saiu sem assistir o culto. Ele vem para o culto e passa o tempo todinho correndo, não é isso? Fica correndo. Isso é porque é sinal lá da tua casa. É a criação que você está dando, não é filho do Senhor. Então, é ensinar a valorizar o que é do Senhor. Não, mas aqui é da igreja, meu filho, isso aqui é da igreja, mas pertence aqui ao local para adorar a quem? A Deus. Se o menino suja lá a tua parede e diz: fulano, o que está sujando aí? Está pensando o que? Isso aí custou dinheiro. Trabalho do teu pai. Está sujando, a tinta é caríssima. Aqui não é cara, não é isso? Então a criança vem também, fica correndo o tempo todo, passando, e o pai, leso, e por acaso ele vai olhar para ti, eu não vou dizer isso não. Ele vai olhar para ti, se ele não te ouve na tua casa aqui, ele vai olhar, ele está aprendendo a conviver em sociedade, que tipo, a de respeitar você como pai, que você está dizendo para ele que não tem respeito nenhum, porque lá na tua casa tu diz: fulano, vem, e ele nem vai, fica olhando para ti e brincando, vai correndo, não ouve a tua palavra. Quando eu era pequeno, se mamãe dissesse assim: vem cá, fulano, você já ia na carreira, porque se você não fosse, você teria depois um encontro com ela, assim, ó, cara a cara. Aí o Sola estava do lado, o Sola, estava ao ladinho. Mas aí a gente olha para a cara do pai, parece que ele não tem nem vergonha. Ele, olha, o pastor fica com raiva se tu ficar correndo. O pastor que é o chato, né? Ele sai de lado, joga a culpa para o pastor, e o pastor fica com o chato, com uma criança olhando e diz: o pastor que é o chato, é o ruim. Ele é bom. O ruim é ele e o pastor é que é o bom. Mas ele diz: é o pastor não gosta, né? Ensinar ele a valorizar o que é do Senhor, ir ao culto. Quando dá durante a semana, tu acorda teu filho no horário para aula, não é isso? Aí para o culto, para a criança, não, é o culto, não tem valor muita importância não, ensinando a criança. Deus está dizendo que você tem que ensinar o filho dele a valorizar o que é do Senhor. O culto é algo que o homem nem merece, e é um presente de Deus para nós adorarmos, e o teu filho tem que ter conhecimento disso. Aí você vai dizer: eu criei filhos na casa do Senhor. Não, você não criou, você levou, apenas ele. E aí ele vem, ainda tem aqueles que vêm com o celular para a igreja, para o culto. O menino já brincou a semana toda e chega com o celular na hora do culto e está brincando lá, o diabo manda ele brincar, vai usar teu filho, a criança que é a herança do Senhor, e vai usar outras crianças para olhar e observar o celular dele.
Nem ele assiste o culto e nem deixa os outros assistirem. Ainda tem aqueles que levam aquela bolsa cheia de brinquedo e papel para o menino escrever, para ele não prestar atenção no culto. Ah, pastor, mas é criança. É criança, por isso que a Bíblia está dizendo, ensina teu filho. Porque o filho é a herança do Senhor. E no dia que tu for cobrar do teu filho, tu vai ver o que ele vai dizer de ti. Herança do Senhor, pais criando os filhos do Senhor, para cumprir os propósitos de Deus. Tem que cumprir os propósitos de Deus. Por que você está criando os filhos de Deus, os filhos do Senhor? Deus tem propósito. Bem, vamos lá. Moisés tinha os propósitos deles para cumprir. Deus tinha propósito na vida de Moisés para cumprir. Mas Moisés enfrentou o desafio? Sim, enfrentou. Primeiro desafio de Moisés, reagir, ele reagiria que tinha toda aquela regalia do palácio. Qual era a reação dele? Deixar toda aquela regalia. Mas estava diante dele, irmão, camarada criado 40 anos, ele estava lá, criado, comendo do melhor. Você já imaginou? Hoje, quando se fala em caviar, né? Caviar é caro, não é isso? É ova de peixe, mas é caro. Aqueles melhores restaurantes, as melhores faculdades, na nata da sociedade Moisés vivia. Tinha seus desafios. Era filho da filha de Faraó, tinha acesso às melhores faculdades e contato com as pessoas mais sábias do Egito. Ele tinha tudo isso, era o desafio. A cultura egípcia não era a mesma do seu povo, era totalmente diferente. 40 anos Moisés passou no Egito. Outro dia eu estava olhando já uma brasileiros que estão fora do país há muito tempo, e eles já começam a pegar o sotaque do país onde ele está. E aqui, né? E outros estrangeiros que vêm para cá, para o Brasil, pegam o sotaque do nosso brasileiro, do nosso português, e começam então a esquecer um pouco do sotaque do seu idioma. Moisés passou 40 anos no Egito e não esqueceu de nada disso. Sabe por quê? Porque a mãe dele colocou na mente dele, trouxe à mente dele a palavra de Deus. Moisés rejeitou toda a riqueza e a cultura egípcia, porque ele foi ensinado pela palavra de Deus, que estava em sua mente, e tornou-o apto a tomar essa decisão. Moisés tinha na palavra de Deus, primeiro, lembra-se que ele tinha o quê? Moisés sabia quem ele era, não era isso? Ele era um egípcio. Segundo, ele sabia quem era o seu povo. Terceiro, ele conhecia quem era o seu Deus. E isso estava na mente dele, e que ele disse, eu não sou do Egito, eu quero ficar junto com o meu povo. Eu quero estar junto com o meu povo. Amados, o filho de Joquebede, ele estava dentro dos propósitos de Deus. Amados, pastor, e se eu criar filho, assim como a Bíblia está dizendo, ele vai se desviar? A Bíblia não diz que ele não se desviará, mas você vai olhar os filhos do profeta Samuel, não seguiram o mesmo passo do pai dele. Os filhos de Eli não seguiram os mesmos passos do pai dele. O filho de Billy Graham também não seguiu os passos do pai dele, se desviou, mas depois voltou, graças a Deus. E eu estava olhando filhos de muitos pastores que se desviaram e voltaram, filhos de muitos crentes que voltaram. Irmãos, por quê? Porque eles se lembraram da palavra que a mãe tinha ensinado quando ele era pequeno. Se lembrou dos cânticos, dos corinhos que a mãe cantava quando era pequenininho. Mas hoje quais são os corinhos que muitos pais estão ensinando? Galinha pintadinha, amarelinha, não sei o que, só isso que dá para os filhos ensinar. Tem nada a ver mais com a Bíblia, não é isso? História da Bíblia não tem, mas dá história para o menino conhecer esse desenho que tem por aí, eles conhecem tudo, menos a história da palavra de Deus. Preparando esses filhos para enfrentar. Olha a preparação de Timóteo. As paixões da mocidade. Isto não se refere a desejos sexuais simplesmente, que Paulo diz lá em 2 Timóteo 2:22. Olha rapidamente aqui, 2 Timóteo 2:22. Foge outrocinho das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com que de coração puro invocam o Senhor. Então Paulo está dizendo a Timóteo, não se refere somente aos desejos sexuais ilícitos, mas também às concupiscências, como orgulho, desejo de ter riqueza e poder, ciúme, autoafirmação e um espírito incluindo discussões.
Tudo isso aqui são desafios na vida do jovem. Timóteo enfrentou isso se enfrenta também hoje. Nós estamos olhando, o grande desafio de Timóteo era combater os heréticos e colocar ordem no culto. Timóteo, você tem que combater os heréticos lá de Éfesos, e colocar ordem no culto, né? E escolher e ordenar anciãos na igreja, comandar o ensino e a fé apostólica. Desafios para Timóteo que ele tinha que seguir. Comprometimento deles para com Deus, como Moisés teve. O fardo mais pesado para Timóteo era de representar o ensino do apóstolo Paulo e representava o apóstolo Paulo, assumiu o lugar de Paulo na igreja, porque Paulo estava agora chegando ao final da sua vida, e Timóteo iria ficar no lugar do apóstolo Paulo, preservando esse ensinamento intacto e o ensino dos apóstolos. E outros desafios que Timóteo teve. Irmãos, esses foram desafios e propósitos de Deus na vida deles que eles tiveram, tanto Moisés quanto Timóteo. E hoje, preparando os filhos do Senhor para os desafios atuais. Agora aqui vamos entrar. Preparando, filhos para os desafios atuais. Os desafios, vamos lá, a filosofia. Filosofia ela é formada de duas palavras gregas comuns, filéu, amar, e sofia, sabedoria. Literalmente é amar o saber, ou amar a sabedoria. Amados, a filosofia ela sequestra a mente do crente para longe da verdade, conduzindo-o à escravidão do erro, porque ela tira da palavra de Deus. Cresceu, ele vai ir para a faculdade, e ele vai estudar filosofia também, ele vai pegar essa matéria de filosofia, são ateístas, e vou tirá-las do caminho do Senhor, se ele não tiver uma firmeza na palavra de Deus. A filosofia se fundamenta na tradição dos homens, e tradição refere-se à especulação humana do passado, das gerações, que Paulo vai dizer isso lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8 a 10. Depois vem o humanismo, em um sentido amplo. Humanismo significa valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. O homem é valorizado, é acima de tudo. Deus é esquecido, então nós precisamos valorizar, ter cuidado com nossos filhos. Secularismo, adoração do imediato. Tudo que é de imediato, as crianças têm. O adolescente quer que os pais vão deixando os filhos crescerem. Isso aqui ele cresce, ele vai pegar tudo isso e ele não está preparado. Os desafios para hoje. Amados, essas coisas, elas vêm para querer tirar. O materialismo. O materialismo não é somente o exagero de possuir bens, não é só de bênçãos materiais, mas ele é um ídolo que exige adoração. A adoração que a pessoa tem que guardar no seu coração, ele está em primeiro lugar. Essa correria maldita que hoje tem, Deus não proibiu ninguém ter nada na sua vida, mas o que ele tem proibido é buscar isso em primeiro lugar e deixar Deus em segundo lugar. O desafio, irmãos, que nós temos cuidado com as crianças. Estava olhando uns vídeos do Capitão América e Superman, agora eles vêm se apresentando como gays, homossexual. Estão querendo empurrar na cabeça das nossas crianças a tal ideologia de gênero, que a Bíblia condena que o menino não nasce menino, a menina não nasce menina, só quando eles crescerem que eles vão então escolher quem ele quer ser. Esquecer o quê? Escolher o quê? Ele não nasce com 10 anos, 12 anos, então ele já está feito. Isso quer empurrar de goela abaixo para nossas crianças, nossos filhos, uma sociedade corrupta e perversa que está assim ensinando. É o poder do diabo para querer transformar, prejudicar a mente da criança, do adolescente, dizendo que ele não é homem, que ela não é mulher. Nós precisamos então preparar nossos filhos e ensinando o que são os princípios bíblicos para eles e dizendo que ele é um homem, você é homem e ela é mulher, e colocando os princípios bíblicos que Deus tem colocado. É ensinado porque eles são filhos do Senhor, são herança do Senhor.
a pergunta: como você tem cuidado da herança do Senhor? Como você tem cuidado da herança do Senhor? Os filhos são criados conforme a sua vontade ou pela palavra divina? Você está criando os filhos ensinando dentro da tua vontade, do teu conceito humano, ou é pela palavra divina? Estás criando como teus filhos ou como herança do Senhor? Filhos são herança do Senhor, portanto devem ser instruídos pela sabedoria da palavra divina, para cumprir os propósitos de Deus, ensinando seus filhos que Deus tem um propósito para a vida de cada um deles, e que devem estes irmãos estarem preparados para enfrentar os desafios da vida atuais que os afastam de Deus, ensinando a eles logo: meus filhos, vocês têm que estar preparados para isto aqui, os desafios da vida atuais. Deus tem propósito para a vida de cada filho nosso. Abraão me fez uma pergunta: pai, por que Deus permitiu que isto acontecesse? Porque nós estamos vivendo aqui nesse mundo. Porque aqui nesse mundo onde o diabo está atuando na vida dos filhos da desobediência. Nós, como os pais, servos do Senhor, você como mãe, serva do Senhor, prepare e ensina ao teu filho a palavra de Deus, para que ele tenha responsabilidade, cresça e saiba que a responsabilidade é dele para com Deus, e que ele deve prosseguir nos caminhos do Senhor, mas não esqueça de ser o exemplo para teus filhos, porque é isso que Deus quer. Deus está usando você para ser o exemplo a teus filhos, para que os teus filhos cresçam. Eu fico olhando, tem hora que me dá dor no coração, é quando eu vejo os pais, se todos os pais tivessem esse mesmo desejo, o desejo que eles têm para com a vida material, de gozar e ver a vida aqui, se tivesse esse mesmo desejo para a vida espiritual. E os filhos estão sendo ensinados nesse ritmo materialista, humanista. Eles vão no mesmo caminho. Não estão ensinando como herança do Senhor, como filhos do Senhor. São deles, dando mau exemplos. Ensina o teu filho no caminho do Senhor. O Salmo 1, ele mostra o caminho do perverso. E ele diz que o abençoado, o crente, não deve seguir o caminho do perverso, porque o caminho do perverso é um caminho de perdição, e o perverso, o ímpio, não prevalecerá na congregação dos justos. Vamos continuar, irmãos fiéis, orando, criando nossos filhos, admoestando na palavra do Senhor, para que eles cresçam, sabendo quem eles são, que povo eles têm, que povo eles pertencem, e que Deus eles servem, e que eles pertencem a nosso Deus. Amém.